Olá, alunos do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Helena, sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo dos ombros, sou de estatura mediana e nessa nossa aula de hoje o assunto é o gênero A Notícia. Nós veremos a estrutura desse gênero jornalístico e a sua finalidade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a notícia, que traz para nós informações tão importantes para o nosso dia a dia. Nós vivemos em um mundo globalizado e, por conta da facilidade fornecida pela internet, é possível nós sabermos o que está acontecendo no mundo. Rapidamente conexões são feitas e um fato que aconteceu lá no Japão chega até nós em pouquíssimo tempo. Mas como nós podemos nos manter informados? Há muitas formas de nós termos acesso à informação. Ela pode chegar até nós pelas redes sociais, como por exemplo, Twitter, Facebook. Ela pode chegar até nós pelo material impresso. Podemos acessar a informação em materiais online, porque jornais e revistas costumam ter blogs, costumam ter sites. A informação pode chegar até nós também pela rede televisiva. Então, existem vários canais que nos fornecem a informação. Hoje, falaremos sobre um gênero cuja finalidade primeira é transmitir informações. Falaremos sobre a notícia. Vamos a algumas características da notícia. A notícia é um gênero jornalístico com texto relativamente curto, cujo objetivo principal é transmitir informações de forma impessoal. Essas informações que aparecem na notícia são um relato de fatos atuais e de interesse geral. Ao lermos, portanto, uma notícia, ficamos sabendo de algum fato ocorrido no nosso dia a dia, seja dentro ou fora do nosso país. É importante dizer que a linguagem impessoal que aparece no texto é caracterizada pela escrita em terceira pessoa. Isso acontece porque aquele que escreve a notícia procura evitar ao máximo emitir suas opiniões sobre o fato noticiado. Os periódicos, como jornais e revistas, têm outros espaços para a emissão de opiniões. Agora que nós já conversamos sobre algumas características desse gênero, vamos ler uma notícia e observar a sua estrutura textual. Você observará a estrutura dessa notícia, mas não se preocupe porque iremos analisar cada parte separadamente. Brilho de meteoro flagrado em Campinas impressiona, mais intenso de todos, diz astrônomo. De acordo com Júlio Lobo, corpo celeste é o de brilho mais intenso já registrado desde que as câmeras foram instaladas no Observatório de Campinas há 3 anos. O brilho de um meteoro flagrado na madrugada desta terça-feira, dia 1º, por uma das câmeras do Observatório Municipal Gianni Colini, em Campinas, São Paulo, impressionou o astrônomo Júlio Lobo. Segundo o profissional, o objeto é o mais brilhante já captado pelo sistema de observação. Em 3 anos que eu tenho câmeras no observatório, esse foi o mais intenso de todos, afirma. A imagem compartilhada pelo astrônomo e que já foi disponibilizada por meio da rede EXOS para estudar a trajetória e origem do corpo celeste foi registrada às 4h53 da madrugada. Júlio explica que esse tipo de meteoro recebe o nome de fireball, bola de fogo, e que apenas com o estudo e imagens de outras câmeras será possível descobrir a trajetória
e se algum pedaço dele caiu em terra. Eles geralmente começam a queimar a uma altura de 100 quilômetros e vem queimando até 30, 40 quilômetros, que é quando a gente consegue estimar a órbita, explica. Segundo o astrônomo, milhares de corpos celestes caem no mundo inteiro todos os dias, mas a facilidade da tecnologia tem permitido mais registros desse tipo. Notícia interessante! A notícia, como qualquer outro gênero, apresenta uma estrutura padrão. No entanto, essa estrutura não se mantém estática, porque a língua é dinâmica. Nós vamos observar no decorrer da aula que existe uma das partes da notícia que é opcional. Mas agora nós vamos conversar sobre o título principal ou manchete. Essa é uma parte da notícia que não pode ficar de fora. Ele encontra-se no início, é destacado com letras maiores, às vezes vem em uma cor diferente. Ele deve ser breve e chamar a atenção do leitor para o que será noticiado. O título deve despertar a curiosidade no leitor. E observe que nessa notícia que nós trabalhamos hoje, nós temos a presença do verbo impressiona no presente, para mostrar que aquele acontecimento ou que aquele fato é atual, aproximando-o da nossa rotina. Interessante essa estratégia, não? A segunda parte da estrutura de uma notícia é uma parte opcional, é o subtítulo. Ele pode existir ou não. Quando ele existe, ele vem depois do título e ele pode complementá-lo, trazendo, por exemplo, um depoimento. Na sequência, nós temos a fonte, que é o local onde a notícia pode ser encontrada. É o local que nos forneceu aquela informação. Essa parte da notícia é muito importante para nós verificarmos a veracidade daquela informação, ou seja, para checarmos se aqueles dados que chegaram até nós são realmente verdadeiros ou não. Ao repassarmos uma notícia, nós nos tornamos responsáveis por ela. Por isso, no decorrer da aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre as fake news. Seguindo na estrutura da notícia, nós temos o lead. Ele é o primeiro parágrafo do texto jornalístico e responde geralmente às perguntas quem, o que, quando e onde. Vamos à releitura do lead. O brilho de um meteoro flagrado na madrugada desta terça-feira, dia 1º, por uma das câmeras do Observatório Municipal Jeane Colline, em Campinas, São Paulo, impressionou o astrônomo Júlio Lobo. Segundo o profissional, o objeto é o mais brilhante já captado pelo sistema de observação. Nesse lead, nós temos a resposta de quem? Júlio Lobo. Temos a resposta da pergunta o que? O brilho de um meteoro. Quando aconteceu isso? Na madrugada desta terça-feira, 1º. E onde? No Observatório Municipal Jeane Colline, em Campinas, São Paulo. Em seguida, nós temos o corpo do texto, que assim como o lead, é escrito em parágrafos. Nessa parte, nós temos o desenvolvimento do que foi apresentado para nós no título ou no subtítulo, se ele existir. E por isso, essa é a parte na qual estão contidas as demais informações sobre o assunto. O corpo do texto da notícia que nós trabalhamos hoje é formado por 5 parágrafos. Agora, nós vamos falar sobre um assunto muito sério e importante, sobre as fake news. Elas são notícias falsas que têm como objetivo legitimar um ponto de vista e, dessa forma, prejudicar uma pessoa que geralmente é uma personalidade pública. Elas se espalham rapidamente,
porque muitas pessoas divulgam informações sem terem certeza da sua veracidade. Elas recebem aquelas informações e elas acreditam nelas e dessa forma passam adiante. As fake news apelam para a emoção. Portanto, é muito importante saber se a fonte daquela informação é confiável, se aquela fonte é verdadeira. E, na dúvida, o melhor é não encaminhar a informação. Nós vamos agora ler um conto que retrata um pouco do prejuízo causado pela propagação de boatos. Palavras podem arruinar o homem. Uma mulher tanto falou que seu vizinho era ladrão que o rapaz acabou preso. Dias depois, descobriram que era inocente. O rapaz foi solto e processou a mulher. Comentários não causam tanto mal, disse ela para o juiz. Escreva os comentários num papel, respondeu o juiz. Depois, pique e jogue os pedaços no caminho de casa. Amanhã, volte para ouvir a sentença. A mulher obedeceu e voltou no dia seguinte. Antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem, disse o juiz. Impossível, respondeu ela. Já não sei onde estão. Da mesma forma, um simples comentário pode destruir a honra de um homem e depois você não tem como consertar o mal, respondeu o juiz, condenando a mulher à prisão. Esse conto reforça nossa responsabilidade com as informações que passamos adiante, porque um boato que se propague pode trazer muitos problemas. E em certas situações, como um deslize de alguém, por exemplo, ainda que o fato seja verdadeiro, não vale a pena nós o espalharmos, porque, afinal de contas, quem de nós não erra? Não é verdade? Opa! Hora de revisarmos o conteúdo da aula de hoje, que foi notícia. Nós vimos que a notícia é um texto informativo e geralmente curto. Vimos que seu conteúdo é atual e deve ser verdadeiro. Geralmente existe o uso da linguagem impessoal. A linguagem deve ser clara e objetiva. E, finalmente, falamos um pouquinho sobre o cuidado que devemos ter para não repassarmos informações que não são verdadeiras e podem prejudicar as pessoas, as fake news. Hora do desafio da aula de hoje. Eu tenho uma proposta para você. Que tal você escolher uma notícia em materiais digitais ou em algum jornal impresso e identificar título, subtítulo, se tiver, porque nós sabemos que às vezes ele não aparece, fonte, lead e corpo da notícia. O que você acha dessa sugestão? Ao trabalho, então! Aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje e eu espero encontrar você na próxima vez.